Você quer saber como inserir tomadas e interruptores no Revit? E além disso, ter total liberdade criativa para montar diferentes combinações, independente se é uma caixa 4x2 ou 4x4 e o número de teclas? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá, aqui é a Jéssica e aqui no nosso canal nós mostramos como é possível transformar horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Twinmotion através da nossa metodologia. E no vídeo de hoje eu vou mostrar então para vocês como é super simples, rápido e fácil inserir tomadas e interruptores e fazer qualquer tipo de combinação que vem na sua mente para esses elementos elétricos. Então vamos lá. Eu tô aqui com esse projeto aberto e antes de eu mostrar aqui para vocês como que a gente faz para de fato, inserir essas tomadas e interruptores, eu preciso repetir algo que eu sempre falo por aqui, que se você está começando no Revit, é importante falar que quando a gente trabalha em Revit, a gente trabalha com base no modelo único. E o que isso significa? A gente tem aqui então o 3D desse apartamento com todo esse projeto aqui detalhado e todas as plantas, cortes, elevações, tudo isso vai partir desse modelo único. Então qualquer modificação que eu fizer aqui, como por exemplo aqui inserir as tomadas, ela vai aparecer em todas as vistas automaticamente. E uma das coisas inclusive que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é que quando a gente insere então esse modelo 3D, a simbologia já aparece automaticamente na planta. E qualquer modificação que eu fizer, se eu trocar, por exemplo, uma tomada por um interruptor, a simbologia vai alterar automaticamente. Bom, então voltando para cá, como a gente trabalha com base nesse modelo único, eu preciso organizar todas as informações e para isso a gente tem então aqui o nosso navegador de projeto. E aqui a gente tem algumas pastinhas em que está tudo organizado e aqui dentro da pasta do arquitetônico, vocês vão ver que tem outra pasta de elétrico, então vou acessar aqui essa pasta. E aqui eu tenho a planta baixa dos pontos elétricos, então vou clicar 2 vezes aqui. E aqui a gente tem essa planta baixa com todos os pontos elétricos inseridos nesse projeto. E como o foco aqui dessa planta de fato é mostrar esses pontos elétricos, todos os outros elementos que a gente tem aqui, eles vão estar mais clarinhos, dando destaque realmente para aquilo que importa. E isso é algo que a gente consegue fazer aqui no Revit. Se, por exemplo, eu vier agora aqui e entrar numa planta do layout, vou mostrar agora aqui para vocês. Quando eu acesso aqui da pasta arquitetônico e entro então na planta baixa do layout, vai ser uma planta bem diferente daquela que a gente estava visualizando agora. Então aqui todos esses mobiliários eles vão estar coloridos e ele vai ter também essa sombrinha, tudo isso para a gente conseguir então de fato entender como é o layout aqui desse nosso projeto. Bom, então vou fechar aqui. Vou voltar agora aqui para a nossa parte da elétrica e agora eu vou começar então mostrando para vocês como que a gente faz então para alterar aqui nesses pontos que já estão existentes aqui nesse projeto. Se eu quiser, por exemplo, trocar uma tomada por um interruptor ou então por um cabo de HDMI, como que eu faço isso, tá? E para isso eu vou deixar então essas duas vistas lado a lado e é só então dar WT no teclado. E aqui eu tenho então a planta. E aqui eu tenho o 3D. E eu vou mostrar isso para vocês, então pode ser aqui nessa parede onde tem esses 3 interruptores. E no momento que eu seleciono aqui esses interruptores, notem que aqui na planta também ele vai mostrar em azul o que está selecionado. Então com isso ele sempre vai mostrar em azul tudo que tiver selecionado em todas as vistas. Então agora aqui eu tô com esses interruptores aqui selecionados e agora aqui nas propriedades desse elemento, notem que a gente tem aqui a parte elétrica e tem aqui módulo 1, módulo 2 e módulo 3. E agora eu posso simplesmente vir aqui e escolher qualquer coisa que eu queira para qualquer um desses módulos. Então digamos que agora eu quero trocar esse terceiro módulo aqui, desses meus interruptores, por uma tomada. Então eu posso simplesmente vir aqui, clicar aqui nessa setinha e escolher aqui nessa lista o que eu quero então inserir. E para ficar mais fácil, eu posso então começar a digitar aqui o que eu quero e ele vai então encontrar nessa lista. Então se eu pesquisar aqui por tomada,
Ele vai me dar então aqui as opções que eu tenho, né? Quais são as tomadas que a gente tem, se são de 10 amperes, 20 amperes e qual vai ser a cor dessa tecla. Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar uma tomada então de 10 amperes com a cor branca. E feito isso, notem que automaticamente ele já alterou o símbolo. Então ele não é mais um interruptor, ele é uma tomada. E o símbolo está correspondente à altura, que nesse caso aqui é 1,20 m, então é uma tomada média. E agora eu vou dar aqui um ESC aqui no 3D para vocês conseguirem visualizar melhor isso também. E aqui já está a tomada, então ao mesmo tempo já consigo alterar com poucos cliques, já altera a simbologia e já fica tudo certo. E agora eu consigo então simplesmente selecionar o que eu quiser aqui para qualquer um desses módulos. Então digamos que eu queira colocar aqui uma parte então com uma campainha ou então HDMI. Vou mostrar para vocês aqui a título então de vocês entenderem tudo isso, até porque é meio estranho nesse local que eu tô colocando desses tipos de elementos. Mas quando eu seleciono aqui, digamos que agora eu vou vir aqui no módulo 2, eu posso clicar aqui e agora eu posso colocar, por exemplo, um dimmer. Então eu vou vir aqui e colocar um dimmer e notem que no segundo módulo ele já vai também alterar, já colocou aqui o modelo 3D do dimmer e já alterou também aqui a simbologia. E eu posso fazer isso então para qualquer outro ponto de telecomunicações, então aqui eu posso começar então a escrever telecomunicações e ele vai me dar aqui as opções, eu posso colocar então um HDMI, e ele já colocou então aqui a simbologia. Poderia colocar também aqui uma campainha ou qualquer outro elemento. É só vir aqui, vou aqui pesquisar então por campainha e tá aqui o pulsador e ele vai alterar então a simbologia automaticamente. Então é super simples. E em relação também agora aqui à questão do interruptor, eu também consigo selecionar qual tipo de interruptor que eu vou querer aqui, tá? Só vou tirar aqui a campainha, não vou deixar como uma campainha e vou vir aqui e colocar então o interruptor. E aqui nas opções então dos interruptores, a gente vai conseguir colocar então se esse interruptor ele é simples, paralelo ou intermediário. E se você que está me assistindo aqui por acaso não sabe qual que é a diferença, eu vou explicar agora aqui para vocês, tá? Que é super simples essa questão dos interruptores. E o que acontece também é que vai alterar a simbologia conforme o tipo do interruptor. Então o interruptor simples, vou até selecionar ele aqui antes para vocês conseguirem visualizar ele. Então vou vir aqui e vou pesquisar na verdade por simples. E a gente vai achar então aqui, ó, interruptor simples. É o interruptor então que eu vou acionar somente dessa tecla aqui, uma luminária ou um conjunto de luminárias. Vai ser um interruptor paralelo se, por exemplo, eu tiver aqui alguma luminária e eu vou então acionar essa luminária tanto por esse interruptor aqui quanto por esse interruptor aqui. Então, nesse caso aqui, esses dois interruptores eles vão precisar ser paralelos. E se eu tiver agora mais um, então além de dois, digamos que eu tenha 3 locais diferentes onde eu consigo então ligar essa mesma luminária ou então esse conjunto de luminárias. E digamos que eu tenha aqui e mais um outro ponto, digamos que seja esse daqui. Então eu vou ter esses 3 pontos aqui. Os dois das pontas, então, eles vão ser paralelos, o módulo do interruptor. E esse daqui que vai estar no centro disso tudo vai ser, então, o interruptor intermediário. E se eu tiver 4, 5, quantas eu quiser, todos que estiverem, então, ali no centro vão ser intermediários e os que estiverem ali, então, nas pontas, nos polos, vão ser, então, interruptores paralelos, tá? E na questão, então, da simbologia, o que vai alterar aqui, ó, notem que aqui, por exemplo, eu tenho aqui esse interruptor aqui, ele é simples, e o interruptor, então, paralelo, ele fica totalmente preenchido. E quando eu quero colocar, então, um interruptor intermediário, vou colocar agora aqui para vocês visualizarem. Então, vou escrever aqui intermediário. Ele vai ficar, então, com essa terceira simbologia, que é metade, então, da circunferência vai ficar branca e outra metade vai ficar preta.
certo, pessoal? Já em relação, então, às tomadas, elas vão alterar também essa simbologia, só que no caso das tomadas vai ser em relação à altura. E aqui nesse caso, a gente vai ter, então, essa tomada, que ela tá, então, numa altura média e ela tá com essa simbologia aqui. E agora, se eu quiser alterar, então, vou clicar agora aqui nesse meu elemento, nessa minha caixa 4x2 com 3 posições e vou, então, ajustar a altura da colocação, tá? Vou só ajustar aqui um pouquinho melhor o 3D para vocês visualizarem. E a partir do momento, então, que eu colocar uma altura baixa, por exemplo, 30 centímetros, aqui no 3D já vai ajustar essa altura e a simbologia aqui também já ficou, então, com a simbologia da tomada baixa. E se eu colocar, então, uma altura alta, por exemplo, aqui 200 centímetros, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Já ficou aqui na altura alta e aqui também já ajustou e colocou a simbologia da tomada alta. E falando em relação à simbologia, vocês devem ter notado que aqui a gente tem essa chavezinha aqui e basicamente ela funciona para mostrar então o conjunto quando ele faz parte então dessa mesma caixa. E talvez faça até mais sentido mostrar aqui para vocês em um outro exemplo, então vou vir aqui para o lado. E aqui, por exemplo, vou vir aqui no 3D também, vou rotacionar. Nós temos aqui na mesma linha essas duas tomadas e depois aqui em cima a gente tem esses 3 interruptores. E aqui eu consigo perceber claramente o que está acontecendo. Vou até esconder um pouquinho aqui essa cota, vou dar HH aqui no teclado. E vocês conseguem visualizar que essas duas tomadas aqui estão juntas e depois a gente tem então aqui esses 3 interruptores. E se eu não tivesse essa chave aqui só pela planta baixa, eu poderia interpretar isso de maneira diferente. Eu poderia achar que talvez, né, eu tivesse aqui embaixo 3 teclas, então 2 tomadas do interruptor, e aqui eu tivesse então 2 interruptores. Então, para não ter esse problema, a gente já coloca, então já deixa dessa forma aqui. E é importante falar para vocês que todas essas famílias que a gente está mostrando aqui para vocês de tomadas e interruptores foram desenvolvidas pela nossa equipe. Então a gente pensou em cada um desses detalhes para deixar tudo da forma mais clara e dinâmica possível. Certo, pessoal? Então até então eu mostrei para vocês como que a gente faz então para trocar os módulos de forma super rápida e prática ao alcance de poucos cliques. E agora o que eu vou mostrar para vocês é como que a gente faz se eu quiser substituir, por exemplo, essa caixa aqui 4x2 por uma caixa 4x4, ou então até mesmo, né, se ela for uma caixa 4x2, se eu quiser deixar ela então com 2 posições, uma posição, como que a gente faz isso? Vocês vão ver que é super simples também. E para isso então, eu vou vir aqui, pode ser nesses interruptores aqui, tá? Então eu vou vir aqui no 3D, vou rotacionar também, e aqui está então esses interruptores aqui, certo, pessoal? E agora aqui para mostrar para vocês, vou fazer mais uma vez um pequeno ajuste, que eu vou colocar então, pode ser aqui numa dessas posições, uma tomada. Então vou vir aqui no módulo 3 e vou escrever que eu quero uma tomada. E pode ser então aqui uma tomada de 10 amperes. Beleza, então eu tenho aqui esses 2 interruptores e depois uma tomada. Agora, para eu fazer essa alteração, é só eu clicar aqui. E aqui vocês vão ver que a gente tem nas propriedades, quando eu clico aqui, uma lista com todas essas opções e posições. Então, o que a gente está usando por enquanto é uma caixa 4x2 com 3 posições. Mas a gente pode selecionar, por exemplo, na caixa 4x2 se ela é horizontal e se ela tiver outras posições. Eu quero só uma tecla, eu quero só um módulo, ou então eu quero 2 módulos ao invés de 3 módulos. A gente consegue fazer isso clicando aqui. Mas eu vou mostrar então para vocês aqui um outro exemplo. Se eu quiser então ajustar e eu colocar então uma caixa 4x4, vai tudo funcionar exatamente da mesma forma. Então aqui na nossa lista, eu vou vir aqui e vou escolher então aqui essa caixa 4x4 com 6 posições. E eu quero que vocês reparem que esses 3 primeiros módulos que já estão selecionados, né, que são então 2 interruptores e uma tomada, eles vão ser mantidos aqui nessa caixa e os próximos que ele vai colocar vão ser todos tomadas. Então, se eu estiver fazendo alguma configuração aqui e eu quiser então adicionar ali uma tecla, um módulo a mais, ele não vai perder aquela configuração que eu já fiz. Então, vou colocar aqui.
E basicamente ele ajustou. Então, como eu falei para vocês, olha, se transformou numa caixa 4x4. E aqui os primeiros módulos, né, que eu já tinha configurado, ele manteve exatamente os mesmos. E aqui ele já fez então o ajuste aqui da simbologia. E agora vai funcionar exatamente da mesma forma, com a única diferença que agora aqui eu não tenho 3 opções e módulos para selecionar, e sim eu vou ter 6 opções e módulos. Então, se eu vier, por exemplo, aqui e pesquisar agora por USB, que foi uma das opções que a gente ainda não colocou aqui nesse nosso exemplo, eu posso vir aqui, clicar, e ele vai então já alterar a simbologia e já vai colocar automaticamente aqui também esse elemento aqui no 3D de USB. E aí, pessoal, o que vocês acharam disso tudo? É super prático mesmo. Então, eu realmente tenho aqui total liberdade ao alcance de poucos cliques. E por fim, ainda o que falta mostrar para vocês aqui é como que a gente faz então para de fato inserir essas tomadas e interruptores do zero. Então, para isso, vou dar ESC aqui para parar de selecionar esse elemento que eu estou selecionando. Vou tirar um pouquinho aqui o zoom para vocês conseguirem visualizar no 3D. E basicamente o que eu vou fazer vai ser dar CM no teclado. E agora eu vou selecionar aqui o que eu quero inserir. Então, pode ser até essa opção aqui que ele me deu de início, que ele está me dando aqui uma caixa, então 4x2 com 2 posições. E para eu inserir, eu basicamente vou vir aqui na parede. Se eu não tiver na parede, notem que ele não me deixa, ele fica com esse símbolo de proibido. E quando eu venho aqui e clico, ele já inseriu automaticamente aqui as nossas tomadas. Então agora eu posso dar ESC 2 vezes para sair, né, para eu parar de inserir esses componentes elétricos. E a partir de agora eu posso fazer exatamente esse mesmo processo que eu estava mostrando aqui para vocês. E se eu quiser deixar, por exemplo, como horizontal, eu também posso vir aqui e selecionar agora aqui dentro das minhas opções, ó, 4x2 de 2 posições, mas com a opção horizontal, que ele já ajustou também aqui automaticamente, pessoal. E quando eu insiro esses elementos, eles já vão furar automaticamente a parede. Então, se eu selecionar agora aqui essa tomada que eu acabei de inserir, a gente tem essa opção aqui para a gente deslocar os elementos. Então, vou dar um clique aqui e vão aparecer essas setinhas aqui. Se eu clicar aqui nessa setinha, ó, que é o eixo que nesse caso aqui vai deslocar e vai afastar da parede, vocês vão ver que ele já cortou também automaticamente. E se eu colocar, obviamente, ali na parte vertical, ele vai ajustar esse corte também exatamente para a forma que eu quero. E agora basta dar então um Ctrl Z para voltar da maneira que estava antes. E a melhor parte disso tudo é que eu consigo, inclusive, identificar cada uma dessas teclas aqui. E quando eu altero então esse elemento, como eu falei para vocês aqui no início desse vídeo, como a gente trabalha com base modelo único e tá tudo integrado, essa identificação também vai ser ajustada automaticamente. Então eu vou mostrar agora aqui para vocês. E para isso eu preciso vir então aqui na aba anotar. E aqui dentro de anotar eu tenho essa opção de identificar por categoria, ou então TG no teclado. E a partir de agora, se eu chegar aqui em cima desse elemento, ele já vai então identificar. Mas primeiramente o que ele está fazendo aqui é identificar então que essa daqui é uma caixa 4x4 com 6 posições. E se eu quiser pegar aqui os módulos, eu preciso então dar um tab no teclado para conseguir identificar eles. Então vou dar um tab aqui no teclado e a partir de agora ele já selecionou aqui que é um interruptor simples, então vou clicar uma vez. Vou clicar aqui e o terceiro clique, então ele já identificou. Depois eu vou pegar aqui mais uma vez, vou clicar com o Tab e ele pegou também, que é o interruptor simples. Vou puxar aqui para o lado, daqui a pouquinho já organizo essas informações. E por fim eu vou pegar então aqui essa tomada e vou trazer esse identificador para cá. Vou dar ESC 2 vezes, vou até esconder essa cota aqui por enquanto para não nos atrapalhar. E vou fazer então esse ajuste aqui para eles ficarem exatamente aqui um embaixo do outro. E vou trazer eles para cá e ajustar aqui também. Beleza? A partir de agora, quando eu seleciono então aqui, essa nossa caixa aqui de 6 posições, e eu for então alterar esses elementos, notem que agora, além de trocar a simbologia, ele vai alterar também aqui
esse identificador, então já vai puxar automaticamente. Só esse simples fato, na verdade, não precisar escrever nada, já agiliza muito a nossa vida, fazendo a gente transformar horas de trabalho em minutos, mas eu consegui ainda ajustar esses elementos e ele alterar automaticamente, então facilita ainda mais o nosso trabalho. Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, o USB, então eu vou clicar aqui, vou escrever USB e colocar aqui o elemento, ele já vai então ajustar e colocou o carregador USB. Se eu vier aqui colocar qualquer um desses outros elementos, ele já vai fazer também isso automaticamente. Então, se eu quiser colocar aqui uma saída da RJ45, ele também já vai ajustar e vai colocar aqui. E aqui eu posso realmente colocar qualquer coisa que eu queira. Por exemplo, aqui um símbolo de uma cigarra. Ele vai vir aqui, vai inserir o símbolo, já alterou aqui também, ó, já ficou aqui a opção e já colocou então aqui campainha cigarra. E é simples assim, eu clico aqui e ele vai então ajustar isso para mim automaticamente, tá, pessoal? Então aqui eu tenho minuteiras, HDMI, como eu já mostrei para vocês, tem realmente muitas opções aqui para a gente escolher. Então vou colocar, por exemplo, aqui um dimmer e ele também já vai alterar aqui e ajustar aqui automaticamente. Certo, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram de todo esse nosso sistema, então, para inserir tomadas e interruptores, e quanto que vocês acham que agiliza a gente projetar dessa forma aqui. Nós aceitamos também sugestões para novos vídeos e eu vou ficando por aqui. Até mais!